Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Hoje, o Brasil possui inúmeras empresas responsáveis por dar um novo destino aos materiais que antes seriam descartados em aterros sanitários, lixões ou mesmo na natureza. É o caso dos eletroeletrônicos, como, por exemplo, o aparelho celular, que hoje já ultrapassa a marca de um aparelho por habitante, e também as lâmpadas fluorescentes e as garrafas PET. O tema do programa Viver Sustentável de hoje será a reciclagem de eletroeletrônicos e PET no Brasil. Veja como você deve descartar seus aparelhos eletrônicos. Descubra como funciona a reciclagem de lâmpadas fluorescentes. Saiba como é feita a reciclagem de garrafas PET. Assista a entrevista com André Vilhena, diretor do Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. E veja também os preços da tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Quando um aparelho eletrônico estraga, o que você faz com ele? Veja por que eles não podem ir para o lixo comum e descubra como você pode dar a destinação correta a esses resíduos. Quantos celulares você já teve? O que você fez com a última TV que quebrou? E aquele computador comprado 15 anos atrás? Vivemos cercados de aparelhos eletrônicos. A era digital se renova a cada 6 meses em média. Por isso, um aparelho de MP3 comprado no início do ano já se tornou obsoleto na opinião de algumas pessoas. Mas o que devemos fazer com todos esses eletrônicos? Jogar no lixo não é a opção correta. Primeiro que isso não é lixo. Muitos desses aparelhos são compostos por matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, entre outros. E isso tudo pode ser reaproveitado. A gente consegue extrair entre eles ouro, prata, cobre, índio, molibdênio. Os benefícios são que a gente evita a extração de recursos naturais. Então a gente utiliza aquilo que já se encontra como um problema hoje nas grandes cidades, que é a sucata eletroeletrônica. Outro motivo para não jogar seus aparelhos eletrônicos no lixo comum é que eles podem ser compostos por substâncias tóxicas, como, por exemplo, os monitores de computador ou placas que possuem chumbo, mercúrio e outras substâncias. Elas podem contaminar o solo, os lençóis freáticos e ainda afetar a vida das pessoas. Mas se o seu eletrônico ainda estiver funcionando, reutilizar é a melhor opção. Por exemplo, o celular. Você pode dá-lo a um amigo, vendê-lo ou entregá-lo na loja onde você vai comprar o novo. Alguns estabelecimentos doam aparelhos usados para instituições carentes. O maior problema é que o Brasil ainda está começando a sua jornada na reciclagem de eletrônicos. Nós não possuímos nenhuma recicladora nesta área, pois faltam incentivos tanto fiscais quanto no processo de logística reversa, no qual as empresas deveriam ser responsáveis por dar a destinação correta aos produtos adquiridos pelos consumidores. Algumas já o fazem, mas é a minoria. As indústrias não são muito motivadas a estar montando estruturas aqui no Brasil, justamente pela falta de incentivo fiscal, tanto para a colocação da empresa como a importação de equipamentos. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. A tecnologia tem contribuído muito para a destinação dos resíduos plásticos. Conheça agora como funciona a reciclagem de garrafas PET, uma cadeia de produção voltada à sustentabilidade. O botão da sua camisa, as suas roupas, a cuba da pia do banheiro e vários outros objetos do nosso dia a dia podem ter sido feitos de garrafa PET reciclada. Depois que a garrafa foi para o lixo, ela será coletada, né, pelos catadores, pelos coletadores, e a garrafa será encaminhada então para as empresas que vão reprocessá-la. Essa garrafa então deve ser lavada e separar o que é rótulo, o que é tampa e deixar somente o PET, que é a matéria-prima que foi feita a garrafa. Nesse momento ela vai passar por um processo de moagem, onde ela vai ser transformada, vai ser picada e transformada em flocos. Aí passa por um outro processo de lavagem para retirar outras impurezas, a areia que tinha no lixo, por exemplo. A partir do momento que a garrafa foi transformada em flocos e está somente em PET, não tem mais rótulos nem tampa, esses flocos eles são úteis como matéria-prima na produção da resina poliéster.
Assim que nós recebemos as garrafas em flocos, em grandes sacos, nós fazemos uma análise de qualidade para saber se aquela garrafa, se aquele floco não tem contaminação. Isso é feito em nosso laboratório. O caminhão de PET chega e eu coleto o PET, né, e tiro as amostras. Aí quando trago para o laboratório de controle de qualidade, aí eu vou estar derretendo o PET com o álcool e depois de uns 5, 10 minutos, a gente observa a cor dele, se ficou incolor, no caso o PET vinho incolor, e no PET verde a gente olha a cor também, se tem algum tipo de impureza ou até mesmo se ele não chegou a derreter, né, se ele não fundiu. Daí depois que está nesse estado aqui, a gente libera ele, né, para a fábrica. A partir desse momento, aprovada essa matéria-prima, ela segue para a produção, onde ela entra em reatores com outras matérias-primas, onde ela vai sofrer então a transformação do floco de garrafa em resina poliéster. A resina poliéster, ela é então descarregada em tambores, ela é uma matéria-prima líquida, e depois ela é então vendida para o transformador final, que vai fazer com que a resina poliéster transforme nos itens que a gente convive no dia a dia, às vezes sem saber. A resina poliéster ela é usada para a fabricação de botões de camisa, para a fabricação de caixa d'água, de piscina, de telhas translúcidas, de peças de ônibus. O banco de ônibus pode ser feito de resina poliéster, o teto. Então o mercado de ônibus, de caminhões, de carros. Uma outra vantagem da resina poliéster e da garrafa de PET nessas aplicações é que ele pode substituir peças feitas de amianto, que todos sabem, o amianto pode trazer malefícios à saúde. Então você encontra amiantos em caixa d'água, em telhas, e a resina de poliéster ela substitui com plenas condições técnicas esse material. O Brasil fica em segundo lugar no ranking mundial de reciclagem de garrafas PET, com 53% de reaproveitamento deste material. A Cromitec tira do meio ambiente cerca de 24 milhões de garrafas por mês, ou 300 milhões de garrafas PET por ano. Luiz ressalta a sustentabilidade empregada no processo de reciclagem das garrafas PET. A Cromitec ela tem uma estação de tratamento de efluentes, porque a produção da resina poliéster gera água durante o processo. E essa água, então, ela deve ser tratada antes de voltar ao rio Piracicaba. A nossa estação de tratamento ela é referência na região, é uma das únicas no nosso segmento em que você deixa a água completamente em estado adequado para voltar novamente ao rio. Além da questão ambiental, o uso dessas garrafas contribui socialmente em virtude da geração de empregos, desde os catadores das garrafas até as indústrias que vão reciclar esse material até chegar a nós. E também ajuda bastante na balança comercial do país, porque a resina poliéster ela usa matérias-primas advindas do petróleo e com a reciclagem do PET você diminui o consumo dessas matérias-primas, favorecendo então a balança comercial do país. Dessa forma que a gente então mostra como que a sustentabilidade vem ao encontro da estratégia da empresa, seja através da geração de empregos diretos e indiretos, 60 pessoas diretamente e 300 pessoas indiretamente, contribuindo também para a preservação do meio ambiente com a retirada dessas garrafas da natureza. No próximo bloco, veja como funciona a descontaminação e a reciclagem de lâmpadas fluorescentes. O Viver Sustentável pergunta: quais desses metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico? Letra A, chumbo e mercúrio. Letra B, carbono e cádmio. Letra C, estanho e alumínio. A resposta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. A resposta correta é letra A, chumbo e mercúrio. O contato por tempo prolongado com esses materiais pode causar sérios danos à saúde, como a diminuição de funções cerebrais. O tema do Viver Sustentável de hoje é a reciclagem de eletrônicos. As lâmpadas fluorescentes, consideradas ecológicas por economizarem energia e ter uma vida útil mais longa, também podem ser prejudiciais ao meio ambiente se descartadas incorretamente. Conheça agora a tecnologia capaz de descontaminar e triturar esse material, que também pode ser reciclado. A utilização de lâmpadas fluorescentes é uma ótima alternativa para a economia de energia. Apesar de serem mais caras que as incandescentes, duram mais. Porém, esse produto possui uma substância tóxica, perigosa à saúde humana e que contamina o ambiente. É o mercúrio. Por isso, o descarte das lâmpadas fluorescentes não deveria ser feito em lixões ou aterros sanitários, mas é o que muita gente ainda faz. Se quebrada a lâmpada, o mercúrio nela contido em estado de vapor é liberado no meio ambiente e, em função da temperatura, ele é resfriado e volta ao estado metálico, que é mais pesado do que o ar, e penetra solo, subsolo, lençol freático e vai parar em alguma das nossas águas, poluindo todo o seu entorno. Felizmente, já existe uma alternativa de descarte e reciclagem para lâmpadas fluorescentes. Um aparelho chamado Papalâmpadas consegue triturar todo o material em poucos segundos, além de separar o vidro, o alumínio e o mercúrio. Quando a lâmpada, através desse tubo, entra na máquina, ela é quebrada, o mercúrio é liberado dentro do tambor, esse tambor é selado, através de um aspirador, esse vapor é retirado de dentro do tambor, levado para dentro do aspirador, que já contém 2 filtros primários. Esses filtros servem para bloquear o pó de fósforo, que é esse pó branco que tem na lâmpada, e as micropartículas de vidro que se formam quando ela quebra. O mercúrio em estado de vapor é levado através do aspirador por essa mangueira para aquela unidade que é um filtro à base de carvão ativado. Esse carvão absorve esse mercúrio e por baixo é uma tela microfurada por onde sai o ar já descontaminado. O vidro e o alumínio triturados pelo Papalâmpadas são encaminhados a empresas de reciclagem especializadas nesses materiais. Assim, economiza-se matéria-prima e energia. Mas para onde vai o mercúrio? E o mercúrio, voltando ao seu estado metálico, pode ser utilizado na própria lâmpada ou em qualquer outro material, por exemplo, no termômetro. É muito normal você conhecer o mercúrio contido no termômetro. É o mesmo mercúrio que está na lâmpada. Somente uma correta política ambiental apoiada em projetos sérios pode poupar a população desta ameaça. Alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão já adotaram precauções neste sentido junto a seus governos. No Brasil, leis ainda estão em andamento, porém muitas empresas, organizações e órgãos públicos já vêm escolhendo o descarte ecologicamente correto, como procedimento industrial comum em sua política de meio ambiente. Com isso, cerca de 10 milhões de lâmpadas fluorescentes são descontaminadas anualmente e têm seu resíduo levado para reciclagem. Segundo a Bilux, que é a Associação dos Fabricantes de Iluminação, são comercializadas anualmente no país mais de 220 milhões de lâmpadas. E a descontaminação é feita em apenas 5 ou 6% desse total. O resto vai in natura para os lixões, não só contaminando o ambiente, mas também entulhando esses lixões. Então, se o usuário doméstico, quando tiver a sua lâmpada queimada, for comprar uma nova, ele deve levar essa lâmpada ao revendedor e deixar com o revendedor. Cada um tem que dar o seu passo para que a coisa aconteça. Legar às gerações futuras um mundo mais saudável e menos poluído é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea.
Procure na sua cidade um ponto de coleta especial para lâmpadas fluorescentes. Assim poderemos contar com um planeta mais limpo. Veja no próximo bloco a entrevista com André Vilhena. Você sabia que para fabricar um único computador são utilizadas cerca de 1.800 toneladas de diversos tipos de materiais? Consome-se aproximadamente 1.500 quilos de água, utilizada para seguidas lavagens que o processo exige. Outra parte considerável são os combustíveis fósseis. Utiliza-se cerca de 240 quilos. Por isso, evite descartar seu computador, que ainda pode ser utilizado. A doação a instituições para pessoas carentes pode ser uma das soluções. Olho vivo, consumidor. De acordo com o Balanço Energético Nacional, no último ano, as fontes renováveis do Brasil responderam por 47,3% de toda a energia consumida, número talvez alcançado somente nos anos 70. O aproveitamento dessas fontes é muito vantajoso. Aumentam a quantidade de oferta de energia, garantem a sustentabilidade e renovação dos recursos e reduzem as emissões atmosféricas de poluentes. Para que o país aumente cada vez mais a demanda por esse tipo de energia, faça o seu papel de cidadão e cobre iniciativas do governo. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre reciclagem. O entrevistado do programa de hoje é o André Vilhena, diretor do SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Ele nos fala sobre a situação da reciclagem no Brasil. André, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco novamente no Viver Sustentável. Um prazer é todo nosso. Eu gostaria de saber, André, como que surgiu o SEMPRE, que é uma associação, né? E como que foi criado e desde quando ela existe? Isso, o SEMPRE é uma ONG, né? Uma organização não governamental que foi fundada em 1992, que foi um momento favorável para o Brasil em função da realização da segunda grande conferência global sobre desenvolvimento sustentável, a Rio 92. Então, vários projetos se iniciaram nessa época, o SEMPRE foi um deles, né? Então, foi uma mobilização do setor empresarial, do setor privado, atento à questão da reciclagem pós-consumo. Então, já naquela época, 18 anos atrás, empresas tinham a visão sobre a necessidade de se trabalhar a responsabilidade compartilhada sobre o pós-consumo, especialmente do resíduo sólido urbano, já que o resíduo sólido industrial tem uma dinâmica de gerenciamento própria, né? Então, essas empresas se reuniram para encontrar caminhos, né? Desenvolver projetos, pesquisas, enfim, reunir informações e compilar e disponibilizar essas informações para que o Brasil pudesse avançar na questão da coleta seletiva e da reciclagem pós-consumo. Bom, dentro do princípio da informação, nós temos uma série de ferramentas, né?
nós realizamos pesquisas, né, compilamos dados e disponibilizamos essa informação para os diferentes stakeholders, né, diferentes partes interessadas da sociedade, que de alguma forma farão bom uso desse material. Então nós temos, por exemplo, manuais técnicos, publicações voltadas para o administrador público municipal, né, que tem a responsabilidade pela gestão do lixo, para a organização de cooperativas de catadores, como organizar a coleta seletiva num condomínio, por exemplo, como empreender na reciclagem, né, como abrir um negócio de reciclagem. Então nós temos uma linha bastante vasta de publicações que de alguma forma orientam tecnicamente diferentes setores a avançar no tema. Promovemos eventos, né, promovemos reuniões técnicas, colocamos uma boa experiência em contato com possíveis, potenciais, novas experiências, né, fazemos o que a gente chama de um benchmark de boas práticas. Nós temos também um acervo que fica disponível para consulta pública gratuitamente aqui no Sempre. Temos um serviço de call center, né, as pessoas podem ligar para o Sempre, enviar um e-mail e perguntar qualquer informação relacionada à reciclagem. Se nós já não tivermos a resposta, vamos em busca. Então, o Sempre presta um serviço também de utilidade pública. Inclusive, o Sempre ele é muito consultado em nível internacional também. A experiência brasileira tem inspirado outros países, né, a seguirem o mesmo caminho, principalmente no que tange a questão social relacionada à coleta seletiva. E a questão dos eletrônicos, como que nós estamos nesse sentido? E também a questão da logística reversa, você poderia falar um pouco para nós? Então, o resíduo eletroeletrônico ele é um desafio novo que se apresenta para o país. Nós temos trabalhado esse tema com mais afinco, né, especialmente nos últimos 3 anos, quando a demanda, né, por reciclagem desses materiais tem crescido significativamente, né? Com o aumento do poder aquisitivo da população, diminuiu o tempo de vida útil, vem diminuindo o tempo de vida útil entre a produção do eletroeletrônico e o descarte final, né? Nós formamos um comitê de empresas dentro do Sempre para discutir especificamente este tema, né? E o primeiro grande desafio que nós temos é fazer um diagnóstico para saber como o país está nessa questão do descarte, da logística reversa de eletroeletrônicos. Porque para você definir uma estratégia, um plano de ações, definir uma política pública, você precisa ter um diagnóstico, né? Nós temos no Brasil uma extensão territorial muito grande, né? Um perfil de consumo diferente de país desenvolvido. Nós temos alguns gargalos, por exemplo, até 2005, 70% do mercado de eletroeletrônicos era completamente ilegal, né, o que a gente chama de mercado cinza, com produtos piratas, enfim, contrabandeados. A partir de 2005, com a MP do Bem, esse cenário mudou. Hoje nós temos, felizmente, 70% já do mercado formal, né, legalizado, mas o passivo que está chegando no lixo hoje é daquele material eletrônico que não tinha dono, né? Não tem dono. Então as empresas responsáveis com a visão mais proativa, elas já estão oferecendo alternativas para a logística reversa, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando no diagnóstico, mas de outro lado, as empresas que têm sempre uma postura mais proativa já saíram à frente e já oferecem então uma alternativa para o cliente, para o consumidor, para o que a gente chama do take back, para a devolução do equipamento eletroeletrônico. Então nós orientamos hoje o consumidor que ele opte, que ele faça a opção no ato da compra por produtos de empresas que tenham um comprometimento com a questão ambiental. Não só no take-back, mas desde a concepção do produto, né, que é o que a gente chama do eco-design, do design for environment, quando você já pensa o produto na concepção para fazê-lo gastando menos energia, né, e fazer com que ele depois consuma menos energia, consuma menos matéria-prima, né? Então, não é só o descarte final, a reciclagem que é importante, mas a própria concepção do produto. Mas precisamos da política nacional para dar, então, esse passo adiante. Obrigada, André, por sua participação e parabéns também por um trabalho tão relevante nesse momento no país. Vamos assistir agora a entrevista com o colunista Sérgio Weisman, que nos fala sobre saúde preventiva. Olá! Você tem em sua casa vários tipos de remédios que já venceram. Onde você costuma jogá-los fora? No lixo comum? Vamos discutir esse assunto um pouco entre nós? Todos nós temos em casa
medicamentos que um dia nós descobrimos que eles já estão vencidos. E o que nós fazemos com eles? Ou deixamos guardados infinitamente, ou então pretendemos nos desfazer deles jogando no lixo doméstico. E o que acontece com isso? Este lixo doméstico é depositado naqueles grandes lixões de todas as cidades e, naturalmente, eles penetram no solo, principalmente por interferência de chuva, e eles vão contaminando lençóis de água. Essa contaminação faz com que nós voltemos a receber essa água e vamos utilizá-la um dia com resíduos de medicamentos. Então, isso é um problema muito sério que nós temos que alertar os nossos governantes a que pensem um pouco mais em depósitos de lixo próprio para medicamentos vencidos. Não podemos deixar de pensar nisso. Na próxima vez que você jogar um remédio fora, pense muito bem o que isso vai significar para o meio ambiente. Fique agora com o preço por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 850 e PET, R$ 1.700. O Viver Sustentável fica por aqui. Para assistir nossos programas anteriores, acesse nosso site viversustentável.net ou nosso canal do Facebook. Para mandar sugestões de programas e matérias, envie para contato@viversustentável.net. Até o próximo programa!